Isso, bom dia a todos. Muita articulação aí, como nós vimos na reportagem. Esse texto precisa ser votado, deve ser votado na Câmara hoje à tarde, os destaques, e com a conclusão dessa análise dessa medida provisória, ela vai para o Senado e ela perde a validade no dia 28 de agosto. Então, o Senado precisa analisar até o final do mês, por isso que existe uma pressa dos deputados com a análise dos projetos para que seja analisado logo, vencido logo essa questão dos destaques que são apresentados e podem tirar trechos do texto, do parecer que foi aprovado ontem, parecer do deputado Jerônimo Gergen. Para discutir um pouco sobre esse projeto de lei de conversão, a gente está aqui com a deputada Alê Silva, que é do PSL de Minas Gerais, é advogada também, estava me explicando vários itens desse texto aprovado ontem. Deputada, como é que a senhora avalia o que foi votado na Câmara até agora? Bom dia. Eu avalio que foi bastante produtivo, estamos conseguindo, de fato, dar uma resposta à sociedade com relação àquelas promessas de governo, né, que era termos, então, um mercado mais liberal. Os pontos mais discutidos ontem, como eu já te adiantei, foram as questões trabalhistas, a questão da autorização para o labor aos domingos. E eu sempre deixo muito claro, a autorização de trabalho aos domingos, ela vem desde 1943, com a edição da nossa CLT, e depois em 1949, no Decreto 605, também tivemos essa autorização, uma vez que o texto diz o seguinte: será garantido ao trabalhador um repouso semanal remunerado que preferencialmente deverá coincidir com os domingos, quer dizer, preferencialmente, não obrigatoriamente. E no decorrer dos tempos, notadamente depois da Constituição de 88, quando os sindicatos ficaram ainda mais fortes, né, com reconhecimento das suas normas internas como lei, não raras as vezes eu me deparava com acordos coletivos de trabalho, com convenções coletivas de trabalho, em que sindicatos de trabalhadores acordavam com os sindicatos patronais, regulamentando e acordando sobre o labor aos domingos e feriados. Saliento que a MP 881 ela vem apenas trazer uma linguagem mais moderna para toda essa legislação que já permitiu o labor aos domingos e que, claro e evidente, ela mantém em seu texto o gozo de um repouso semanal remunerado por semana. Deputada, existia polêmica de fazer possibilidade de trabalhar 7 domingos seguidos e folgar no 8º, acabou fazendo um acordo, ficando antes disso? Às vezes fica um pouco assustador para o cidadão comum, puxa vida, eu vou trabalhar durante 7 semanas seguidas e daí então descansar. Não, isso não é verdade. O repouso semanal remunerado permanece garantido, porém ele seria gozado em qualquer dia da semana, não obrigatoriamente aos domingos. E agora houve uma retração e permanece o texto muito próximo do que já existe hoje, que previa então o trabalho, a possibilidade de se trabalhar aos domingos com uma folga semanal em qualquer outro dia da semana, garantindo à pessoa que essa folga coincidisse com um domingo ao mês. Deputado, dois assuntos que circularam aqui no Salão Verde ontem, estão notícias. Ontem o governo acabou retirando da urgência daquele projeto de decreto de armas. Queria seu comentário sobre isso. Então, o decreto de armas, né, às vezes ele impõe uma certa restrição às pessoas pelo conteúdo, mas eu volto a afirmar, esse decreto, na forma como veio do Executivo, não está liberando para que eu vá a um supermercado, a uma padaria e compre uma arma. É claro que vão existir uma série de restrições previstas no texto, notadamente quanto ao treino, quanto às prerrogativas para que o cidadão possa adquirir a posse. O porte da arma ainda continua bastante restrito, notadamente a algumas determinadas profissões que são ligadas à segurança pública. E como é que a senhora vê a retirada da urgência por parte do governo? É porque nós hoje temos urgência nas pautas de economia, né? Então, para não sufocar aqui o andamento dos projetos, principalmente os projetos que vêm do Poder Executivo, para não afogar, houve esse natural entendimento de que o decreto das armas não tem conotação econômica, portanto, não teria a sua urgência. Outro assunto, deputada, que deve até ganhar urgência, está na pauta, pode ter urgência votada hoje, essa semana, aliás, é um projeto que trata do abuso de autoridade nos 3 poderes, que é um projeto do Senado. O presidente Rodrigo Maia comentou sobre isso ontem. Como é que a senhora vê esse projeto? Ele pode andar mais rápido aqui na Câmara mesmo? Olha, nós ainda não sentamos, né, com as nossas lideranças para discutirmos efetivamente o conteúdo desse projeto,
mas acredito que dentro do tempo hábil nós teremos todas as instruções e informações, inclusive, sobre se há necessidade ou não da sua tramitação urgente aqui dentro. Ok, deputada Alice Silva, obrigada pela entrevista, bom trabalho, vamos voltar com a Vera.